Bom, com a divulgação, né, de diversos casos envolvendo pessoas desequilibradas, né, na verdade, pessoas com problemas mentais, a gente vai conversar agora ao vivo, aqui no estúdio, com o psiquiatra Tiago Blanco. Ele volta aqui para a gente poder bater um papo aqui, né, doutor Tiago? Obrigado, viu? Mais uma vez, obrigado pelo convite, por ter aceitado o nosso convite. E, inclusive, lembrando para você que está em casa, a gente começou o Balanço Geral falando isso, o Tribunal de Contas do Distrito Federal pediu explicações em relação aos moradores de rua, que muitos, pelo menos boa parte, alega problemas psiquiátricos, e pediu à Secretaria de Segurança Pública e ao governo do Distrito Federal que explique o que está acontecendo, mais de 3.500 moradores. Bom, duas faces da mesma moeda, né? A gente mostrou agora uma que bota o celular, empina para todo mundo e questiona, e é extremamente agressiva, e a outra que é mais comedida, mais no lugar dela, recolhida. Realmente, a gente tem notado um aparecimento muito grande de pessoas que estão com problemas mentais. E essa é uma realidade que ela já existia e agora só está sendo aflorada, doutor? Boa tarde, Saturno. De fato, as pessoas estão aparecendo mais, né? Tem um aumento mesmo dos transtornos mentais de maneira contemporânea. Ao longo do tempo, a gente vem assistindo que isso vem acontecendo por vários fatores, né? Fatores biológicos, fatores ambientais, pessoas que estão abandonadas, negligenciadas, ou mesmo, né, eventualmente, não é o caso dessas personagens especificamente, mas pessoas que estão consumindo mais drogas e que acabam adoecendo mais, né? Existe, de fato, um aumento da incidência da prevalência dos transtornos mentais ao longo do tempo. O que não acompanha a formação de profissionais, a quantidade de equipamentos que a gente tem disponíveis para poder assistir essas pessoas, mesmo com o investimento realizado, a velocidade com que aumenta a quantidade de pessoas precisando de ajuda, né, nos casos de pessoas com transtornos psicóticos e nos outros casos tantas pessoas que têm sofrimentos mentais, casos de transtorno de ansiedade, casos de depressão, todos esses casos que vão também precisar dos serviços. Então, os equipamentos de proteção e de garantias de cuidado também precisam dar conta dessas outras pessoas, e aí acaba gerando toda essa dificuldade que a gente vê socialmente e que a gente precisa estar atento para que nós, como sociedade, a gente possa cuidar e o governo oferecer os recursos necessários para que a gente possa assistir as pessoas e oferecer todos os recursos que elas precisam. Nós temos aqui, doutor, a gente tem aqui nós temos as três personagens que repercutiram aqui no Distrito Federal nos últimos dias. A Ivelta, que é a moça da plataforma, aquela que a gente até comentou sobre ela. A Etron, que é morte ao contrário, né? Ela tem ganhado muitos seguidores nas redes sociais. E esse cara aqui, que a polícia ainda não divulgou o perfil exato dele, o nome e tudo, mas a gente sabe que ele é da Bahia e foi pego com uma pulseirinha do hospital de base, e foi ele que deu o chute na cabeça da criança enquanto ela saía da lanchonete. Eu queria entender com o senhor o que leva e como que a gente pode distinguir cada um deles, porque nós temos uma pessoa agressiva, uma que é extremamente comedida e outra que passou a ser agressiva quando cruzou em frente à criança, dizendo que não gosta de criança, porque no caso da Etron ela sempre se aproxima de pessoas. Só um minutinho que a gente vai voltar ao vivo lá para Sobradinho, porque temos uma notícia urgente chegando agora. Você que está acompanhando agora o Balanço, nós estamos ao vivo em Sobradinho. A polícia parece que aparentemente controlou a situação. Um homem em surto estaria sendo alvo aí da polícia, de alguns investigadores também, negociadores. E vamos ao vivo com o Tiago. Tiago, prioridade para você, diga lá. Saturno, olha só, a gente acompanha agora a movimentação. As viaturas da polícia começam a se retirar aqui dessa avenida, né? A gente viu o momento em que os policiais concluíram essas negociações, conseguiram fazer com que o homem se rendesse ali, se acalmasse. Ele está agora na ambulância do SAMU, a ambulância está um pouco mais ali embaixo, então nós estamos acompanhando essa movimentação, mas o que a gente já conseguiu identificar aqui é que tudo transcorreu bem. Nesse momento, os policiais estão retirando as viaturas para a saída da ambulância. A gente está ao vivo aqui, o policial vai pedir para a gente ficar, a gente entende, a gente só está mostrando aqui, estamos ao vivo, só estamos mostrando aqui também o trabalho de vocês. Parabéns, viu? Parabéns. Ó, a gente está mostrando nesse momento, né,
os policiais que participaram dessa operação, né? Então, a princípio, o que a gente está vendo aqui é que deu tudo certo. O homem está nesse momento na viatura, né, do SAMU. A gente está respeitando aqui o local onde a polícia pediu para a gente esperar. A gente vai esperar, sim. Nós estamos esperando, sim. A gente está só acompanhando o trabalho de vocês. E obrigado, viu? Deu tudo certo lá? Já está tudo certo? A gente entende que o trabalho é um pouco complicado, né? Até se tratar. Tudo certo? Posso falar com o senhor rapidinho? Coisa rápida, então. Vamos falar aqui. Qual que é o nome do senhor, tenente? Tenente Paduê. Como é que foi lá a negociação? Deu tudo certo? A equipe do BOP, os negociadores, fizeram contato lá com o SEC, o cidadão da crise, e ele acabou se entregando. Foi deslocado para a UPA com o apoio do SAMU e as equipes do batalhão de área vão acompanhar. Agora foi uma negociação que durou horas aí, né? Durou horas, mais pacífica. Agora, a gente entende que é um trabalho minucioso, a gente entende o trabalho de vocês aqui, até pediu pra gente não mostrar imagens. Esse trabalho é minucioso justamente porque é uma situação de crise, onde esse homem estava em surto. Perfeito, é uma situação delicada aí, então para não gerar exposição de ninguém, né? A gente pede para a ajuda dos senhores de colaboração, a gente está do mesmo lado aí para preservar, né? Ninguém se machucou? Não, negativo. E essa negociação ali, o tempo inteiro o pessoal tentava acalmá-lo. Dá para falar um pouco do que foi conversado? Eu não tive acesso muito próximo lá à negociação, então não tenho muitos detalhes para te passar. Mas ele está bem? Tá tranquilo, tá ele vai ótimo, ser levado para onde agora? Saiu andando ali, vai para UPA, só fazer um atendimento rápido e depois vai ficar em cargo aí da equipe de área. A gente entende também que teve que ser feita essa mobilização, os moradores tiveram que ficar de respeitar aqui alguns limites. Isso é justamente para que possa dar segurança a todos, né? E perfeito, isso daí é para preservar a integridade física do cidadão de bem aí que não se aproxime do local da crise e tem efeitos colaterais, correto? Certo, a gente está aqui com o primeiro-tenente Paduê, é isso? Paduê. Paduê, obrigado, viu, pelas suas informações. Parabéns pela colaboração aí, obrigado. Parabéns pelo trabalho de vocês. Saturno, um trabalho, como a gente conversou na minha primeira entrada ao vivo aqui, um trabalho que durou mais de 3 horas, né? A Tenente Coronel explicou pra gente aqui, a Polícia Militar foi acionada por volta das 10 da manhã de hoje por vizinhos. O homem mora ali num sobradinho logo embaixo. Nós estamos aqui numa área de condomínio comercial, tem um condomínio logo aqui, mas é uma área comercial aqui em Sobradinho, então tem muitos prédios de 5, 4 andares. Então a polícia foi acionada por volta das 10 da manhã. Os vizinhos estariam escutando ali muitos gritos, esse homem estaria com uma faca. E então, quando eles escutaram esse homem ali ameaçando a própria vida, chamaram a polícia chegou aqui rapidamente. Enquanto percebeu que se tratava de uma situação sensível, né, grave, de uma pessoa em surto, então mobilizou toda uma operação. Então a gente está vendo aqui policiais do BOP, né, a Polícia Militar, Batalhão de Operações Especiais, todos mobilizados aqui e com êxito, né, conseguiram então convencer esse homem a entrar na viatura do SAMU. Esse homem, então, está sendo levado nesse momento nessa ambulância. A gente está acompanhando aqui. A ambulância já saiu. A ambulância, acredito que já saiu pela parte de baixo, né? Está do lado da parte de baixo, é porque onde nós estamos aqui, o pessoal bloqueou, como o tenente explicou, para dar segurança a esse homem, também para dar segurança aos policiais que estavam nessa negociação. Então, a informação que nós temos é que o homem já está na ambulância, está sendo levado, né, já está tranquilo, já está mais calmo, né? Então, uma operação de êxito da Polícia Militar aqui, de todos que participaram. Eu conversei com alguns vizinhos, Saturno, trazendo um pouco da personalidade desse homem. De acordo com os vizinhos, é um morador novo, né? Ele estaria morando nesse sobrado aqui perto há 15 dias. E o pessoal acredita que ele mora sozinho, então a gente não pode confirmar isso, mas uma informação que eu recebi de um vizinho é que é um homem aproximadamente 44 anos, que possivelmente mora sozinho, então teve essa situação de surto. Os vizinhos ficaram preocupados, chamaram a polícia agiu rapidamente, veio aqui, entendeu que era uma situação sensível, entendeu que era uma situação que precisava de muita cautela. Ó, à medida que a gente vai chegando aqui, eu vou me aproximando aqui para ver se está tudo certo, para a gente conversar até com a Tenente Coronel aqui. Tenente Coronel, fala com a gente aqui rapidinho, ao vivo. Tenente Coronel Rosineide está aqui mais uma vez. A senhora entrou com a gente, falou que seria uma operação difícil, complicada, sensível.
mas que teria êxito. Felizmente, tudo certo, né? Graças a Deus, felizmente, a gente logrou a Polícia Militar do Distrito Federal, mais uma vez, preservação de mais uma vida. Ele não foi lesionado, ele está em estado bom de saúde, ele está sendo encaminhado para a UPA para avaliação. Num segundo momento, vai ser avaliado psicologicamente, psiquiatricamente, para ver quais são as outras providências que vão ser tomadas, mas graças a Deus ele foi atendido da melhor maneira possível, ele entregou a faca que estava na mão dele e agora, graças a Deus, está sendo atendido. Ora, um trabalho que durou mais de 3 horas, né? Esse trabalho é um trabalho de muita paciência, justamente para preservar a vida das pessoas. Então, assim, esse tempo é um tempo até considerado bastante bom em função do êxito que a gente teve. Certo, olha, a gente tem, inclusive, imagens do momento em que esse homem ele entra na ambulância do SAMU, quando os policiais militares convencem ele a largar a faca. Olha, a gente está vendo também aqui a viatura do Corpo de Bombeiros que participou dessa operação aqui, né, que mobilizou aí muitas forças de segurança e, felizmente, com êxito, né? Então, esse homem, como a tenente-coronel está dizendo aqui, largou a faca, os negociadores foram cautelosos, foram sensíveis. É preciso ter muita sensibilidade nessa hora também, né, tenente-coronel? Infelizmente, a gente tem casos aí, não são poucos, e tem que ter muito cuidado, tem que ter muita atenção. A humanização, ela deve existir. O cenário de crise, ele foi utilizado da melhor maneira, de uma forma que atendesse a pessoa da melhor maneira possível, tanto que ele não foi machucado. Os machucados dele são autolesão. Ele está sendo atendido no hospital justamente para preservar a saúde física e mental dele. Agora o pessoal de casa talvez está observando, falando assim, mas por que tanta polícia? É porque é um caso muito sensível, né? Exatamente. A gente até, eu acredito que a população fique, assim, um pouco estarrecida, mas é justamente para preservar a vida dessa pessoa, né? Nenhuma vida é tão pequena, nenhuma vida é tão grande, mas a gente tem Polícia Militar tem esse viés, preservação de vida. Então, todos os meios possíveis foram utilizados nessa ocorrência. Coronel, obrigado pela participação, parabéns pelo trabalho de vocês aqui. Saturno, então é isso, olha, o momento em que o pessoal está tirando as viaturas, né, a operação encerrada aqui com êxito, a vida desse homem preservada, esse homem, como eu disse, cerca de 44 anos, alguns vizinhos disseram que ele seria novo aqui em Sobradinho, aqui nessa região, nessa casa onde ele estaria vivendo aqui. Os vizinhos chamaram a polícia depois que esse homem começou a gritar bastante, ele estava com uma faca, todo mundo se sensibilizou, ficou preocupado, acionou a polícia chegou rapidamente. Foi uma operação demorada, porque foram mais de 3 horas de negociação com esse homem, até ele se acalmar. Então, uma sensibilidade que a gente tem que deixar aqui os parabéns aos policiais que conseguiram convencê-lo. Ele largou, né, esse objeto, essa faca, e entrou na viatura do SAMU, não teve resistência, um trabalho muito pacífico, viu, Saturno? É isso, Tiago, ao vivo em Sobradinho, um trabalho aí bem executado pelo pessoal do BOP, Patamo, 13º Batalhão, equipes também do SAMU e do Corpo de Bombeiros. Você está vendo a imagem agora na tela, a gente recuperou o exato momento em que esse homem ele é tirado da casa e colocado dentro da ambulância do SAMU para ser levado para a UPA. Como o Tiago ressaltou, foram pelo menos 3 horas de negociação até que a polícia conseguisse em que esse homem tirasse a faca, desse a faca, entregasse a faca. E a tenente-coronel ainda falou que agora ele está sendo levado para a UPA para passar por uma avaliação e logo depois eles vão decidir o que vai ser feito. Eu sigo aqui agora com o psiquiatra Tiago Blanco, porque a gente estava falando justamente desses personagens que estão ganhando destaque aqui em Brasília e seguimos com essa imagem lá em Sobradinho, né, que é justamente todo o trabalho da polícia que mobiliza. Gostei da frase da tenente, viu, coronel? Ela falou assim, ele não é tão grande, mas também não é tão pequeno, então por isso houve essa mobilização. Nesse caso, a gente está vendo autolesão, inclusive ela falou. O problema psiquiátrico numa pessoa gera isso também, né, doutor Tiago? Sem dúvida, né? A tenente-coronel falou de uma forma brilhante, assim, toda vida importa, toda vida importa, né? Não, independe de quem é que seja que a gente esteja assistindo, e a polícia fez isso, né? Fez esse trabalho brilhantemente, e a saúde também faz isso. E sim, transtornos mentais podem levar a risco a própria vida também. A gente fala muito de risco à vida de outras pessoas, né? A gente viu episódios em que pessoas que, né, tinham alguma condição de sofrimento psíquico pudesse, né, implicar em risco a outras pessoas.
mas a vida da própria pessoa também está em risco. A segurança da própria pessoa também precisa ser considerada. E esse caso é um caso que certamente vai ser apreciado pela saúde, pelos médicos ali da UPA, depois pela equipe da saúde mental também, para identificar se essa pessoa, qual o tipo de sofrimento psíquico essa pessoa está enfrentando. Doutor Tiago, quando a gente fala de problema psiquiátrico, necessariamente nós temos uma harmonização com medicação. A pessoa ela precisa passar por um tratamento medicamentoso, claro, além do comportamental, tratamento psicológico. Tem uma associação direta? Porque, por exemplo, agora ele está sendo levado para a UPA. Nesse caso específico de Sobradinho, como que se dá essa análise agora? Como é que vai saber se ele realmente está bem, se ele pode voltar para casa que foi alvo de toda essa operação? Agora, a avaliação vai ser inicialmente em relação à saúde física dessa pessoa, né? Então, a UPA vai proceder aos procedimentos de exame físico, exame laboratorial para identificar se existe alguma ocorrência que implique risco, ocorrência de saúde física, e depois a equipe de saúde mental, que envolve médicos psiquiatras e equipe de saúde mental ampliada, que envolve psicólogos e outros profissionais, assistente social, enfim, outros profissionais, vão identificar se existe alguma ocorrência de transtorno mental. O mais importante nesse momento é identificar se existe delírios e alucinações que estão implicando, né, numa distorção da percepção da realidade. E aí a medicação entra como uma forma Nesse caso, a medicação é importante e aí sim o protocolo de internação involuntária pode ser aplicado, porque se a pessoa não consegue distinguir o que é real e o que não é, ela precisa ser resguardada para garantir a proteção dela mesma. Agora, é preciso entender também, Saturno, que o fato de algumas pessoas adotarem comportamentos cruéis ou comportamentos hediondos não significa necessariamente que essa pessoa tem uma distorção da realidade. Não quer dizer pessoas que não têm transtorno mental também podem ser cruéis. Então é preciso distinguir, porque eventualmente a gente acha que todo mundo que faz coisas estranhas tem transtorno mental e aí a gente corre um risco de duas interpretações que estão distorcidas. Que toda pessoa que comete atos que são estranhos tem transtorno mental, ou que toda pessoa que tem transtorno mental é uma pessoa de risco. Sim. É uma pessoa potencialmente violenta. E qual característica, vocês já analisaram isso, a psiquiatria já trouxe isso? Nós colocamos 3 personagens na tela. A Ivelta, o caso da Etron lá, que ela é extremamente agressiva, ela já se mantém na tela, você vê que ela não ataca ninguém. E esse aqui foi bem peculiar e bem específico, odeio criança. Por que essa diferenciação da maneira de se portar e os 3, pelo menos, cara, o irmão dele, se eu não me engano, alguém falou que ele tem problema psiquiátrico, a família falou que tem e ela claramente mostra. Qual a diferença? Esse quadro aqui é interessante a gente observar, né? A gente vê Ivelta, que, né, as informações que a gente tem é uma pessoa que tem transtorno mental, mas que não implica risco para ninguém, é uma pessoa que transita, é excêntrica, tem aquela aparência excêntrica, mas que transita e não coloca risco a ninguém, enfim. Quando ela entrou na casa e pediu para sair, pediram para que ela saísse, ela saiu, sem ameaçar ninguém, assim por diante. Então, alguém que pode conviver tranquilamente. No caso da comunidade Etron, o que a gente vê, né, nitidamente é o efeito do não tratamento. Né? Lembra que, né, numa das entrevistas, um dos entrevistados disse: olha, eu a vi 2 anos anteriormente e ela era pacífica, ela era tranquila. E depois então, de 2 anos... Você acha que a Ivelta ela pode evoluir para o Etron ou não? Não posso dizer isso por não conhecê-la. Não, mas o senhor falou que é interessante que o fato dela é o não tratamento. A Ivelta também fala isso, que ela não tem tratamento. É possível. Que ela não aceita o tratamento. Alguém que não faz tratamento pode sim evoluir para um agravamento. A doença ela evolui com uma gravidade. Mas eu não posso dizer que Ivelta vai chegar a evoluir para lá, porque... E essa evolução da agressividade, ela se dá por quê? É em função de situações que a pessoa viveu... A doença em si, ela agrava a doença ela vai agravando mesmo, né? Tem uma coisa que a psicose, ela causa um dano para o cérebro, né? Então, pessoas que permanecem psicóticos por muito tempo vão piorando a sua cognição, a sua capacidade, a doença vai agravando. Sem tratamento, sem dúvida nenhuma, a doença acaba agravando. Por isso que é importante que pessoas que têm doença se tratem, seja ela qual for. Qualquer doença sem tratamento, ela evolui com complicações, né? As doenças físicas, de uma determinada maneira, dos psiquiátricas também. Agora, o terceiro caso eu acho que é importante, porque esse rapaz, ele foi avaliado, né, pela equipe de saúde mental, pela equipe de saúde, e não foi identificado quadro psicótico ativo. O que quer dizer que
ele cometeu o ato Por pura crueldade. de crueldade contra uma criança, sabendo o que é certo e o que é errado. Então, não é... E aí o efeito, né, é de que ele precisa dos efeitos da justiça e não da saúde nesse Ele momento. agiu de maneira criminosa, Exatamente. Então, né? Ele sabia a vontade dele estava em perfeito estado. Exato. Isso que é importante, que nem todas as pessoas que cometem crimes cruéis, elas precisam não... Quando elas estão doentes, elas precisam de cuidado, mas quando elas não estão doentes, elas precisam de penalização, que não é o que a saúde vai fazer, é a justiça quem vai aplicar. Nós falamos da Ivelta agora, que é a mulher da plataforma. Lembra dela? Você lembra que tem cá? A gente preparou um perfil dela, nós temos um histórico dela. Eu queria que o senhor acompanhasse com a gente aqui. Roda pra gente ver, por favor. Um olhar distante. Aqui ela já estava bem cansada, viu? Andou o dia inteiro. Ei, eu tava te procurando. Tudo bem? Anda elegantemente. Na verdade, ela se equilibra nesta plataforma. Sempre aparece assim, com blusa e calça brancas. Bolsas e sacolas nos braços e uma pasta. Ela anda e parece que não se cansa. Inclusive já foi vista em Águas Lindas, no Paranoá, no DF inteiro. Mas é o seguinte, a marca dela é o salto alto. Ela cola várias solas de sapatos, uma em cima da outra. É isso que faz este solado ser assim, tão alto. Mas aí você se pergunta, quem é esta mulher? De onde veio? O que faz? Ela tem parentes? Amigos? Ivelta Soares Bertoldo. Ela tem 59 anos. Vive em Altamira, no Pará. Esteticista, chegou a ter uma clínica de estética. Também já trabalhou como bancária. Já vendeu roupas, perfumes e joias. Segundo a família, vez ou outra, ela sai de Altamira e vem para Brasília. Antes de ficar na rua, ela tinha uma vida estável, boas condições financeiras, sem filhos e não é casada. Os familiares disseram que Ivelta chegou a esta situação depois de passar por um quadro de depressão. A doença evoluiu e foi diagnosticada com esquizofrenia. O caso de Ivelta ganhou repercussão nacional quando ela chamou um chaveiro para entrar numa casa na Asa Sul. Casa que não era dela. Quando se deparou com a empregada do local, que ameaçou chamar a polícia, na mesma hora, Ivelta foi embora. O caso repercutiu em todo o país. Inclusive, a família ficou sabendo pela Record que ela estava em Brasília e entrou em contato. E aí, doutor Tiago, nós temos, inclusive, imagens da Ivelta, tão logo a gente repercutiu ela aqui, nós temos imagens dela pela rua lá no Maranhão. Recebi muitas mensagens nas redes sociais dela do mesmo jeito, da mesma forma, caminhando. Inclusive, eu não sei se o senhor lembra, quando a nossa repórter, a Josiane, abordou ela na rodoviária interestadual aqui de Brasília, ela disse, agora eu tô indo pra minha empresa no Maranhão. E foi o que ela fez. Ela não foi pra empresa, né, porque ela não tem empresa, mas ela foi e fez isso, foi pro Maranhão. Atualizando o caso da Etron, né, que é morte ao contrário daquele caso da mulher que xingava as pessoas no telefone, enfim, ela foi presa ontem, continua presa, vai responder pelo crime de injúria racial porque ela teria cometido essa injúria em relação a funcionários de um hotel. Agora ela está aguardando justamente a audiência de custódia para que possa, né, entender aí como que foi tudo e ela vai passar por essa audiência de custódia. Então, doutor Tiago, o senhor falou do caso do rapaz, né, que chutou a criança, da Ivelta e dela. Quem está em casa, quais são os sintomas que a pessoa precisa ficar atenta e tomar cuidado? Seja eu comigo mesmo, ou com um parente, alguém da família. Olha, alterações de comportamento, o doutor Luan falou mais cedo, né, na entrevista, quando a pessoa começa a ter uma sensação de estranhamento em relação ao ambiente, se sentir perseguida, começar a falar sobre impressões que não são verdadeiras sobre outras pessoas, do convívio diário, ou começar a falar sobre impressões de que há de perseguição ou de que há uma conspiração contra elas. Deixa eu lhe perguntar, quando isso acontece, a pessoa está ali, eu estou sendo perseguido, estou vendo alguma coisa, o neurológico dela tá afetado? Falta alguma... O que está acontecendo nesse momento da parte fisiológica da pessoa? Biologicamente, o cérebro tem uma hiperativação
da atividade de uma substância chamada dopamina. O excesso de atividade dopaminérgica que implica em alterações da capacidade de interpretação da realidade. É isso que acontece. Quando a gente usa as medicações, o que elas fazem é bloquear essa atividade excessiva da dopamina e, portanto, a gente tem uma diminuição e um controle desses pensamentos que são distorcidos e que a gente vai nomear como delírios, que são os fenômenos principais dos quadros psicóticos. Doutor, uma fala muito interessante das pessoas. Isso jamais acontece comigo. Eu sou o cara, eu consigo, eu sou... Cuidado. Muito cuidado. A mente, ela é muito delicada, né, doutor? Muito cuidado. Assim, as doenças, os transtornos mentais, eles usualmente começam no início da idade adulta, mas pessoas que que já passaram desse início, né, até os 30 anos, também podem desenvolver doenças, né, sobretudo pela exposição ao consumo de substâncias. Isso é uma coisa muito importante. Sério. Por isso que é muito relevante que a gente faça um controle muito delicado de acesso ao uso de drogas. E quando eu estou falando de drogas, eu estou falando de todos os tipos de drogas possíveis, desde maconha até cocaína, crack, assim por diante. Por isso que muita gente que, né, em situação de rua, grande parte dessas pessoas acabam cometendo atos violentos em decorrência da intoxicação por substâncias ou como consequência de uma doença que iniciou a partir da exposição ao uso de substâncias. Perfeito. Então, isso é uma coisa importante. E aí eu vou chamar a atenção, sobretudo, entre jovens, adolescentes que estão expostos ao risco de uso de substâncias. Isso precisa ser considerado como sociedade mesmo de proteção. É importantíssimo, o fator de risco talvez mais importante, além da genética, né, de uma história familiar propensão para isso, é a exposição a substâncias. Doutor Tiago, eu quero fazer uma pergunta a gente vai rodar uma matéria agora, mas eu queria que o senhor me respondesse na volta. Primeiro ponto, a gente tem possibilidade de aprender absolutamente tudo, né? Tô precisando passar no vestibular, eu estudo. Tô precisando melhorar minha parte econômica, vou num técnico em economia. Agora, por que as pessoas não cuidam da mente? O senhor acha que existe aí como a gente fala, uma negligência? Calma. Ou preconceito, também tem isso. Negligência ou preconceito. Há quem fique receoso. Eu tenho problema. O senhor me responde daqui a pouquinho. Trouxemos o perfil da Ivelta, vamos trazer agora da Luzimar da Silva, conhecida como Etron, que inclusive foi presa por injúria racial, e ela grava vídeo, gente, parando e tocando terror em quem passa pela frente dela. Vamos ver. Hoje é dia 10 de agosto de 2026, hoje é segunda-feira. Eu, a menina, estou na Asa Norte. Depois que a Record Brasília revelou o que está por trás do caso da mulher da plataforma, a nossa produção recebeu inúmeras mensagens sobre alguém que tem algo em comum com Ivelta Soares. Uma outra personalidade, assim como ela, tem chamado a atenção aqui pelas ruas de Brasília. Você conhece a menina do Ministério Etron? Sim. O que você já ouviu dela? Eu já vi que ela é intimidadora até, porque ela chega com a câmera filmando e coisa sem nexo. Eu já ouvi falar muito sobre ela. Mas você já encontrou com ela? Não, graças a Deus não. Lucimar Augustinho da Silva, mais conhecida como a menina do Ministério Etron. No setor bancário ali, acho que em 2016, lembrei. Ela ficava ali naquela, onde o viaduto caiu, o pessoal ficava passando, ela pedia dinheiro e tudo mais. Ela falava algumas besteiras, mas não era agressiva nem nada. Aí, com o passar do tempo, acho que tem uns 2, 3 anos que eu vi novamente, ela ficou mais agressiva. Ela ficava com o celular atrás do pessoal e meio que perseguindo. Ela ganhou repercussão na internet por gravar vídeos abordando pessoas com acusações, xingamentos e falas políticas. A mulher publica todo esse conteúdo nas próprias contas. Aí, gente, a louca do Ministério Etron. A Bruna já foi filmada e perseguida por Lucimar, dentro de um ônibus. Tem 18 anos. Olho azul, verde. Eu encontrei com ela somente no ônibus e depois eu fiquei sabendo que ela tinha me gravado. Ela me gravou de lado, ela estava me xingando de que os adolescentes de Brasília não prestam,
sendo que eu não tinha feito nada para ela. Eu simplesmente estava sentada no meu banco, indo para o meu estágio. Com mais de 37 mil seguidores nas redes sociais, a menina do Ministério Etron faz publicações de uma rotina de quem vive nas ruas. Ela anda com um macacão jeans, chinelos e uma mochila nas costas, com um cobertor pendurado e costuma passar a maior parte do dia em shoppings e entre blocos da Asa Norte. Aqui, gente, essa maluca. Bandido! Rafa Talhante pagou pra roubar Gente, que essa louca aqui? Essa semana, Lucimar foi vista em 2 shoppings da capital. Ministério Etron foi um termo adotado por ela. Etron significa morte, de trás para frente. Mas a história por trás da personagem é bem mais triste do que os memes sugerem. Lucimar nasceu em Montes Claros de Goiás em 1971. Segundo informações, ela perdeu a mãe no parto e o pai ainda na infância, sendo criada pelos avós. Ela cursou administração e, por muitos anos, teve uma vida considerada comum. Com o tempo, familiares relataram mudanças importantes no comportamento dela. Existem informações de que ela chegou a ser internada em um hospital psiquiátrico em 2007. Lucimar teria desenvolvido transtornos mentais depois de terminar um relacionamento com um homem chamado Simon. Até hoje, usa o nome dele para se comunicar. Ela tem 55 anos e não tem contato com a família. A família e os amigos podem perceber no momento que esse indivíduo, o que a gente chama de cíndio comportamento, ou seja, ele começa a ter comportamentos que não tende a ser o habitual. Então, se a pessoa ela tinha um padrão de funcionalidade, de estudar, de trabalhar, e que ela mudou completamente seu comportamento a partir de crenças, que a gente chama de crenças delirantes, isso já começa a ser um sinal de alerta. Diferente de Ivelta, que saiu de Brasília rumo ao Maranhão depois que o caso veio à tona e já percorreu cidades como Imperatriz, Barra do Corda e Grajaú, a Lucimar costuma ficar pela zona central de Brasília e Goiás, andando pela Asa Norte, pela Asa Sul e alguns municípios goianos. As duas contam com doações e ajuda financeira de quem se sensibiliza com as histórias delas. Mesmo morando nas ruas, elas ostentam vestimentas limpas e boa aparência. Mas o que fazer para ajudar essas duas mulheres? Essas pessoas acabam tendo dificuldade de aceitar ajuda porque elas não reconhecem isso como um problema. Por isso que cabe essa rede próxima, seja os familiares ou amigos, a buscarem ajuda por essa pessoa, levarem essa pessoa para um profissional bem habilitado para ter um bom diagnóstico e conseguir cuidar da causa. Ontem eu comprei a jardineira jeans nova em Brasília. Olha, lembrando que a Luzimar da Silva ela foi presa pelo crime de injúria racial e agora está aguardando audiência de custódia, tá bom? Agora 1h55, pedir licença aqui pro Dr. Tiago, a gente vai acionar agora a câmera do DR, isso porque é informação de momento chegando. Nós estamos aí na IPTG, na altura do viaduto ali do CIA, para quem está chegando pro Guará. Viaturas da Polícia Militar estão bloqueando ali essas 2 faixas da IPTG, trânsito intenso, porque existe a informação preliminar, inicial, de que haveria um atropelamento com morte agora aí na IPTG. Nós ainda estamos apurando, recebendo informações, inclusive foi naquela faixa ali, a faixa que é exclusiva para ônibus. O trânsito neste exato momento, 1h55, ele segue completamente engarrafado a partir ali daquele ponto do viaduto para trás. Quem está saindo da Octogonal, Sudoeste também, os motoristas precisam ter cautela e calma nesse exato momento. A informação é essa, atropelamento com morte nessa área aí da IPTG para quem está chegando no viaduto, que dá acesso ali logo ao Guará, né? Logo depois, quem passa pelo viaduto vai acessar o Guará. Então nós estamos vendo aí agora 2 faixas foram bloqueadas, inclusive a faixa exclusiva para ônibus está bloqueada antes da passarela. O motorista precisa ter cautela e calma, porque a polícia está no local, preservando a área, e a informação é justamente essa, de um atropelamento com uma morte. Agora, 1h56. Colocar o Tatu aqui na tela, por favor. Conversar com o Tatu. Agora, o Tatu sempre... Você já ouviu falar do Tatu? Conhece Tatu, né?
Tatu é aquele bichinho bonito que fica ali, ó, na terra, cavucando. É esse aqui, ó. Ele lembra o nosso Tatu, querido. Tatu, eu quero saber o seguinte, eu tô aqui com o Dr. Tiago, que ele é psiquiatra, e eu queria entender se as pessoas na rua têm algum preconceito ou se elas se tratam em relação à questão mental. Queria que a gente conversasse aí com o pessoal. Eita, Tatu, Tatu tá igual nota de R$2, assim. A pessoa vê e já reconhece. Famoso, hein? Famoso. Passa esse mel pra cá, meu querido. Vai lá, pergunta pro povo se eles se cuidam da saúde mental. Vamos sim, Saturno. Um abraço pra você e também pro doutor que tá aí no estúdio com você. Eu vou usar uma frase que eu falo pra todo mundo: famoso é Deus, a gente é apenas coadjuvante aqui na Terra. Deixa eu chegar nas pessoas aqui e conversar, até com o pessoal aqui, com trabalhadores. Tudo bem, meu amigo? Como é que o senhor tá? Tudo bem, graças a Deus. A gente tá ao vivo aqui agora no Bala Geral. Como é que o senhor lida com pessoas? Eu sei que aqui, por exemplo, passa pessoas de todos os tipos. A galera que às vezes dá um surto psicótico, psicológico, transtorno, pessoas com problemas às vezes mentais. Como é que vocês lidam com isso? Primeiro a gente tem que ter a compreensão, né, de que aquelas pessoas muitas das vezes não tá no seu juízo normal, né? Essa semana mesmo passou um rapaz ali, acho que estava drogado, transtornado, chegou, olhou para mim, falou que era um Jack, tinha pegado a mulher dele, digamos assim, aqui. Aí, né? Como é que o senhor fez? Eu ignorei, peguei minhas coisas, saí de pé, né, para evitar uma agressão, alguma coisa. Porque se for invocar com empatia, não, aí acaba terminando a discussão, né? Exatamente. Obrigado pela sua gentileza de falar com a gente. De nada. Histórias da vida, obrigado aí, bom trabalho pro senhor e meu amigo, viu? Obrigado. Deus abençoe. Vamos chegar aí outras pessoas aqui para ver como que essas pessoas... E tudo bom, meu amigo? Como é que você tá com pressa? Não fica com pressa, não. Tá com pressa? Cuidado, hein? Cuidado. Vai com pressa, não. A vida tem que ter tempo ao tempo. Vamos chegar aqui nas pessoas? Deixa eu ver aqui com essas... A senhora não. Eita, não. Como a vendedora não gosta de falar, gente? Nunca vi isso na minha vida. Vamos ver aqui. Deixa eu chegar aí outras pessoas aqui. Com a galera que fala, o pessoal que bate papo com a gente aqui. Tudo bem com a senhora? Deixa eu perguntar a senhora uma coisa. Como é que a senhora lida com pessoas que às vezes tem algum transtorno psicológico, às vezes passa aqui, tá com um problema mental, às vezes quer agredir? Como é que a senhora lida com isso? Tem que ter paciência, né? Você acha que a paciência é um caminho para qualquer coisa? Não pode agredir, não pode nada, né? Porque senão fica pior, né? Fica pior. E hoje a gente vê, principalmente, hoje eu vi agora há pouco ali um rapaz, ele pegou um pedaço de madeira, um morador de estação, de querer bater no povo. Não. Sempre tem essas cenas aqui, às vezes? Vê direto. Isso aqui, eles são muito agressivos. Qual que é o nome da senhora? Maria. Dona Maria, então o objetivo é ter paciência. Eu acho que sim. Tem paciência a gente chega lá, né, meu bem? Que Deus abençoe a senhora, viu? Obrigado pela gentileza e pela educação. Vamos andar no meio do povo aqui? Deixa eu ver se eu lido com pessoas mais jovens aqui. A galera mais jovial. Tudo bem, minha amiga? Deixa eu te perguntar aqui, desculpa atrapalhar vocês duas. Hoje em dia a gente sabe que a doença do momento, os problemas é mente. Tem muita gente transtornada na rua. Como é que se você deparar com uma pessoa transtornada, o que você faz? Silêncio, paciência? Eu acho que eu tentaria ligar para algum lugar, alguma ambulância, para conseguir ajudar ela, porque eu mesma não ia conseguir, já que eu não tenho nenhuma habilidade com isso. Você conseguiria, né? Você ligaria para os profissionais competentes na hora, né? Você já passou por uma situação dessa? Tipo um morador em situação de rua, tá transtornado ali, usou uma droga e chega perto de vocês ou de alguém. Você já passou por isso? Eu já tive uma situação parecida, mas nunca chegou a ser, tipo, interferir comigo. Mas é que a gente acaba ficando mais... não apreensivo, mas a gente começa a prestar atenção. Porque o problema não é o caso da pessoa, porque a gente não sabe o que ela tá passando, mas o problema é acabar trazendo consequências pra gente, né? Obrigado pela gentileza de vocês duas, viu? Deus abençoe o final de semana de vocês. Vamos seguir aqui caminhando, antes de voltar pra você no estúdio. Saturno e também com o doutor. Tudo bom, meu amigo? Você tá bom, né? Ó, o pessoal chegando aqui, é muita gente, é o tempo todo a movimentação intensa das pessoas aqui na área central de Brasília. E aí, Saturno? Eu, pelo menos, vou falar pra você, eu sou um cara que eu tenho paciência até demais, graças a Deus. Porque a paciência, ela é que ajuda muito nessas horas a lidar com todos os tipos de pessoas, não é verdade? É isso. Gostei da sua roupa hoje, hein? Parabéns. Tá bonito, não tá, doutor? Ele? Elegante. Esse cara, a gente vai lançar ele pra Miss Universo, viu, doutor? Ele vai... Olha só. Todo na beca, bonitão. Que cor é essa? É um roxo terracota. Grande Tatu, rebentando, Tatu. Desfilando ali na rodoviária, só sucesso. Tá só sucesso. Doutor,
Doutor Tiago Blanco, psiquiatra, sempre trazendo pra gente aqui essa questão técnica, que é muito importante, né? A técnica, ela nos ajuda a entender realmente como que é o comportamento e o comportamento científico também traz pra gente respostas importantes. Quero agradecer o senhor por mais essa participação. Obrigado, viu, por essa parceria. Eu que agradeço. E só chamando a atenção pra gente sempre cuidar que as pessoas não tenham vergonha de procurar ajuda, que a gente evite fazer piadas envolvendo a loucura, claro, de ofender as pessoas, né, atribuindo o termo de louco ou louca para essas pessoas. E também evitar usar o CAPS como um ambiente depreciativo, né? Claro. Fazer meme, isso tudo dificulta. E a gente precisa que as pessoas se sintam à vontade em procurar ajuda e estimular as pessoas a procurar ajuda. Esse é meu recado para você e para os seus Para a nossa audiência maravilhosa. Lembrando que ontem foi dia do médico psiquiatra, né? Maravilhoso. Parabéns. Cumprimentar os meus colegas também. Parabéns. Todos os profissionais que realmente ajudam a gente a ter uma sobrevida, né? Que é sobrevida. Muito obrigado. Ô, Tiago, por favor, por ali. Obrigado, viu? Ótima tarde para o senhor.